quero meio que entrar num editorial aqui, mas é um editorial um pouco diferente. E eu vou destacar as respostas de vocês à proporção que a gente for conversando aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu vou destacar as respostas de vocês. Vocês acham que antes de vender armas de fogo, tiro, deve ser feita uma checagem de antecedentes criminais da pessoa que vai comprar arma de fogo? E se a pessoa tiver crimes violentos, a venda deve ser suspensa, ou seja, você deve impedir que essa venda aconteça? Eu gostaria de ouvir vocês em relação a essa pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Deve existir checagem de antecedentes criminais antes da venda de arma de fogo e a venda deve ser suspensa ou impedida caso essa pessoa tenha cometido crimes violentos ou esteja acusada de crimes violentos? É uma pergunta que eu tenho para vocês e gostaria de ouvir a resposta enquanto eu bebo aqui minha aguinha. Não sei se vocês estão no mesmo momento do que eu, porque o início da live teve um problema de som e é possível que algumas pessoas estejam atrasadas no som em relação a mim. Então eu fico no aguardo aí pela resposta a essa pergunta. O Lucas diz que sim, que se faz isso com segurança particular hoje, não? Ou seja, deve fazer a checagem dos antecedentes criminais antes de se vender armas de fogo. Beleza, o Lucas deu uma resposta. Eu já vou aqui em cima da resposta do Lucas. Lucas, eu concordo 100% com você. Mas sabe qual é a grande ironia? Nos Estados Unidos, não existe lei federal que obrigue aos vendedores de armas de fogo a checarem os antecedentes criminais antes da pessoa comprar uma arma de fogo, antes de uma loja vender uma arma de fogo, vender munição, inclusive munição barra pesada. Aí você pensa, o que é que isso produziu? Sim, homens com histórico de bater na esposa, de violência familiar nos Estados Unidos. Em muitos estados americanos conseguem comprar armas de fogo. Gente que já foi até condenado por violência familiar consegue comprar arma de fogo. Gente que assaltou com a arma e fez atos de violência consegue comprar legalmente nos Estados Unidos armas de fogo porque não é feita a checagem dos antecedentes criminais. E isso tem tudo a ver com Elon Musk e com Pablo Marçal. E algumas pessoas podem estar pensando, mas qual é a ligação? Eu vou explicar. Sabe por que essa lei não existe? O Alisson já diz aqui, ó. André, tinha que existir a checagem antes de candidatar para concorrer à corrida eleitoral. É boa do Alisson Moraes. Sim, excelente superchat, muito obrigado pelo superchat. Mas qual é a questão aqui? A maioria esmagadora da população estadunidense, eu vou dar os números, entre 85% a 94%, 95% da população dos Estados Unidos, entendeu? Deseja que haja uma checagem de antecedentes criminais, né? Antes de você comprar uma arma de fogo. Vou repetir. A maioria esmagadora da população estadunidense concorda com a gente, Lucas. Acha que tem que ter uma checagem dos antecedentes criminais, né? Os antecedentes criminais antes de se vender uma arma de fogo. No entanto, essa lei federal não existe. Por que não existe? Porque o lobby da indústria das armas é muito mais poderoso. Porque as grandes corporações empresariais e os interesses dos bilionários que querem que a indústria armamentista continue vendendo armas de fogo se sobrepõem à vontade popular. Aí eu faço uma outra pergunta. Isso é uma democracia?
Como é que pode ser uma democracia se a maioria esmagadora da população pensa uma coisa, mas a lei é diferente do que a maioria pensa no âmbito federal? Quero ouvir vocês. Como é que pode ser uma democracia? Eu acho. Aí o Lucas diz assim: aí eu já não concordo. Ele deve estar falando com o Arlinson. Você não concorda do quê, Lucas? Que tem a checagem de antecedentes criminais antes de se candidatar para concorrer, mas depende do crime que seria previsto como, digamos assim, desqualificatório, né? Ou a lei da ficha limpa, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, eu entendo que Boulos deve ter orgulho das vezes que ele foi preso defendendo o movimento social. Foi preso por manifestações. Eu teria orgulho, né? Meu pai e minha mãe têm orgulho de ter fugido da polícia quando estavam protestando contra a ditadura militar. Depende do motivo que levou você a ser preso ou a. Entendeu? O Boulos deve ter orgulho das prisões dele ligadas à luta pelo movimento do sem-teto. Outra coisa completamente diferente é quem é golpista, que mandava e-mail infectado de vírus para roubar o dinheiro das pessoas. Uma outra coisa completamente diferente são crimes violentos. E eu estava me referindo a crimes violentos. Né? Então, são coisas assim diferentes. Mas aí fica a pergunta que eu quero fazer para vocês. Numa sociedade onde a maioria esmagadora da população, na maioria esmagadora da população, pensa de uma forma e a lei é diferente do que a população pensa, isso é uma democracia? Eu fico ao aguardo para a resposta para essa pergunta. Isso é uma democracia ou tem um outro nome? O problema é que no Brasil tudo que é subjetivo sempre prejudica as camadas mais vulneráveis. É por isso que eu disse que dependeria do tipo de checagem criminal. A lei da ficha limpa, a princípio, que já existe, por sinal, né, a lei da ficha limpa já existe, ela eu acho que é uma iniciativa boa, não é uma iniciativa ruim, né? Mas também tem que ver os detalhes, né, os parâmetros, né? Obrigado, Alisson, pelo superchat. Somos financiados por vocês, companheiros. Quem puder nos ajudar com Pix, nesse momento, estamos com uma monetização retida pelo YouTube. Agradecemos pelo superchat, muito, muito, mas eu destacaria a importância do Pix, porque o Pix hoje é mais importante. Mas eu estou aí com a pergunta se é uma democracia um país em que a maioria da população pensa de uma forma, não é? Mas a lei é diferente do que a maioria esmagadora. Não estou falando de maioria de 50%. Não estou falando de 55%. Não estou falando de 60%. Não estou falando de 70%. Eu estou falando de uma coisa que é apoiada por mais de 80% da população. E mesmo assim a lei federal não existe. Os Estados Unidos, na minha avaliação, olhando para essa circunstância, não é uma democracia. É uma oligarquia plutocrática, ou seja, em que os interesses dos mais ricos, os interesses dos Elon Musk se sobrepõem à vontade popular, estão acima da vontade popular. E a lei no Brasil, de forma muito, muito predominante, também funciona assim. As pessoas costumam brincar aqui no Brasil dizendo: existe lei para rico e lei para pobre. É exatamente isso. Existe uma lei que vale para rico e uma lei que vale para pobre. Qual é todo o âmago da confusão entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk? O Elon Musk operou e vem operando há muito tempo achando que a lei não se aplica a ele. E o Alexandre de Moraes está partindo de um pressuposto jurídico simples de que a lei deve ser igual para todos. E a partir disso é que o conflito existiu. O Alisson fala, nos Estados Unidos é difícil falar em democracia, porque esse país tem os antifederalistas e os federalistas. Porque tem a lei federal, né? É o que de cima sobe e de baixo desce. Por exemplo, o governador do Minnesota, que é o vice da Kamala Harris, né? O vice da Kamala Harris, aprovou checagem de antecedentes criminais no estado de Minnesota. Mas isso não vale no Texas, isso não vale na Flórida,
isso não vale em vários estados americanos. Mas como é que pode uma coisa que a maioria esmagadora da população pensar de uma forma, a lei ser diferente? A leitura que eu faço disso é simples. A oligarquia, os ricos, os donos do lobby, das empresas armamentistas, têm mais poder real do que a população. O Douglas fala: Estados Unidos sempre foi uma plutocracia. O sistema de votos indiretos para a presidência persiste por isso. Bom dia, o companheiro Douglas Chanda disse. Na verdade, essa coisa do sistema dos votos indiretos, né, que delegados e tal, ele foi uma coisa criada na época da fundação dos Estados Unidos para não dar um peso em demasia aos estados mais populosos. O que transforma os Estados Unidos em uma plutocracia, e eu concordo com você que os Estados Unidos é uma plutocracia, é o sistema de financiamento de campanha e elementos da estrutura partidária que dificultam que partidos fora do Partido Democrata e Republicano tenham viabilidade eleitoral. Então, vou dar alguns exemplos. Você não ter segundo turno nas eleições. Todas as eleições serem de turno único. Isso contribui com uma organização plutocrática dos partidos. Você ter financiamento de campanha liberado para empresas. E empresas poderem colocar absurda quantidade de dinheiro, não é, nas campanhas. Isso torna os Estados Unidos plutocrático. O fato de ter um sistema em que o peso relativo do voto não é igual, eu considero esse sistema ruim, ultrapassado, equivocado e tal. Mas eu não acho que seja o componente mais importante. Ele não é o componente central que transforma os Estados Unidos em uma plutocracia. A Xanda dando bom dia aqui ao companheiro Douglas. E era isso aí que eu tinha para falar sobre esse assunto. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próspera, gente, não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.